Como se trata de um trabalho de reflexão, um trabalho voltado para estimular a família, eu quero convidá-los à Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 17. Se a projeção puder me auxiliar, eu vou ficar muito agradecido. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava ou zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Enquanto eu quero agradecer mais uma vez ao nosso Deus pelo privilégio de poder estar participando deste tão honroso e extenso trabalho. E para tanto quero agradecer ao pastor Reinieri com a missionária Cleonice, pastor Reinieri Filho com a missionária Licole, e em nome deles a todos os obreiros deste campo, como também a igreja. Que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Aloísio, a vida do pastor Antônio Filho, pastor Antoniel, e em nome deles externar a minha reverência, gratidão pela vida de todos os demais pastores aqui apresentados, casal de missionários, como também a todos os irmãos de regiões, de igrejas circunvizinhas que porventura estejam entre nós. É uma honra rever o Cosmo com a sua família. Muito bom revê-lo, melhor andando. Que Deus te abençoe. Queridos, como o trabalho tem uma proposta temática, eu e minha família servindo ao corpo de Cristo, como o servir está num transitivo direto ou indireto, e o servir é trabalhar em favor de alguém ou uma instituição, e como o servir está vinculado ao trabalho, e o trabalho significa, no nosso vocabulário, um conjunto de atividades produtivas, criativas, que um ser humano ou um homem exerce para determinados fins ou um fim. Eu quero tomar por base esse texto para usufruir da intenção que Paulo teve de motivar os gentios e de estimulá-los por eles estar tão imbuídos no trabalhar de Deus. Quando Paulo escreve esta epístola, os irmãos hão de convir que, partindo de um pressuposto histórico, esta carta foi escrita para os gentios por algumas observações. A história e a Bíblia se completam quando a Bíblia, em Atos, capítulo 18, há um texto que Lucas registra que o imperador Cláudio baixou um decreto expulsando todos os judeus de Roma. E a história nos diz que isto aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. E como a carta de Paulo aos Romanos foi direcionada 57 anos depois de Cristo, partindo deste tempo, há quem acredite que, mesmo que o Cláudio não tivesse mais no império, seu filho Nero, que entrou em 54, mais ainda, um ponto de vista, os judeus ainda não tinham retornado, ou em contrapartida retornaram, mas estavam em conflito com os gentios. Porque o capítulo 10 e o 11, Paulo volta diretamente para estimular os gentios a não cometer os mesmos erros que Israel cometeu, e como também dizendo que Deus não desistiu de Israel, mesmo eles errando. Então, quando nós analisamos o contexto histórico,
Paulo, quando escreve a carta, ele vai estimular e agradecer pelos gentios em momentos turbulentos com a saída dos judeus, não deixaram de servir a Cristo. A ponto que ele diz que o trabalho, a fé dos gentios estava sendo conhecida, propagada no mundo todo o que eles faziam. E olhem que a igreja de gentios em Roma não tinha a liberdade que nós temos. Era uma igreja que tinha que ter cuidado no que falava. Era uma igreja composta de muitos escravos, porque a escravidão era patente. E viviam numa intolerância, viviam debaixo de uma dureza terrível por parte das autoridades e do que os perseguiam. Então, Paulo, quando fala no capítulo 11, ele vai mostrar o privilégio, como os gentios entraram como família aonde não tinha como. Observe que quando ele não diz os, ele diz alguns. Alguns dos ramos, ou seja, ele já está fazendo a diferença daqueles judeus que se converteram e de outros que não, no passado e no presente. E ele vai usar uma alegoria que se algum dos ramos se quebraram, vocês gentios, nação, pessoas que não fazem parte ou não faziam da família, da linhagem sanguínea de Abraão. Então ele diz que Deus nos pegou contra, versículo 24, por favor, a projeção, me ajude se possível for, no mesmo capítulo 11 e 24, ele diz que nós fomos cortados, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira. Veja que ele está fazendo uma ilustração, uma alegoria, usando a botânica, mas de um sentido para mostrar o quanto nós somos privilegiados para sermos colocados a serviço deste corpo, chamado Cristo. Vejam que quando ele usa no contexto natural, todo o Antigo Testamento, Deus, pela leitura você percebe que tinha alegria de dizer Israel, minha oliveira. Por várias passagens, minha oliveira verde. Quando você, sei que algumas pessoas já foram, eu já tive essa oportunidade, pelo Mediterrâneo, você vai ver uma oliveira. O contexto da oliveira verdadeira aqui era que a Bíblia mostra Israel como uma oliveira tratada, podada. Na botânica, no contexto potencialmente falando da oliveira, a oliveira é produtiva. Os frutos da oliveira são valiosos pelo seu azeite. A madeira da oliveira verdadeira tem um valor tremendo, por isso que se cultivava, se podava, se tratava para ela produzir. Lembre que eu disse que trabalho é um conjunto de atividade produtiva e criativa. Então, a oliveira verdadeira é show. É a mais comercializada no mundo. Em contrapartida, a oliveira brava, conhecida também como zambujeiro ou oliveira da rocha, ela cresce silvestremente. Ninguém planta. O fruto é pequeno e não presta para nada. A madeira não se compra. Os ramos são densos. Em outras palavras, nada presta, não serve para nada. Ninguém vem, porque como vou cuidar de uma árvore que não me dá fruto? Não produz por natureza. Então veja que Paulo está tratando Israel, oliveira verdadeira, e nós, gentios,
Gentios, povo, nação, fora das promessas de Israel. Então veja o privilégio que nós observamos. Ele diz: raiz, seiva, feito participante da raiz e da seiva. Veja que ele vai olhar, ele vai agregar o movimento de vida. Raiz, vida, de onde vem a água, o líquido para a árvore. Seiva é responsável por transportar os nutrientes. Então, na linguagem da figura, Deus, em Deus Cristo, a seiva, e nós ramos. Por isso que veja que ele diz, João registra que todo ramo ligado em mim. Então, quando nós analisamos o corpo, veja que está voltado para um corpo. O corpo humano, ele tem um coração, o músculo, que mais trabalha. Mas o coração só tem eficácia para bombear o sangue. E o sangue é responsável para transportar o oxigênio para as células, os nutrientes. E renovar este oxigênio, promover essa renovação. Então, se o coração não bate, não tem sangue correndo. Se não tem sangue, não tem nutrientes. Se não tem nutriente, vem a falência. A gente toda essência está no cérebro. Mas se o cérebro parar, por falta do oxigênio, o corpo ainda tem vida. Mas se o coração parar, não tem vida. A morte cerebral ainda morreu cerebral, mas não pode enterrar ainda. Mas se o coração travou, não tem, porque não há circulação. Então eu quero que você entenda o que eu vou dizer, e dentro do contexto bíblico, obviamente, para ver o privilégio que nós temos como família de sermos imbuídos. E por que família? Me permita contextualizar a Bíblia. A Bíblia, Gênesis, para nós entendermos esta grandeza. Gênesis primeiro vai tratar do princípio. Quando Deus cria. Gênesis 2, a nossa formação como homem. Então Deus vai tratar família. Cria o homem, mas diz, o homem não é bom que esteja só. Dar-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora. Dali o processo família. Porque família é um conjunto de parentes de uma pessoa. Ou seja, então vem o capítulo 3, a queda desta dissolução deste projeto. Ou seja, o homem cai, o pecado predomina. O capítulo 4 do Gênesis vem a consequência familiar deste erro. Os homicídios, o pecado vai começar a penetrar de uma forma familiar. Nós estamos numa origem família. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6, degradação do gênero humano. Todos foram degradados pelo pecado. Capítulo 7, a sentença, o dilúvio. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Capítulo 9, uma nova aliança familiar. Agora com Noé, sua família. Veja que é um conjunto de parentes. Capítulo 10, origem dos povos. Origem de Sem, Cã, Jafé. Biblicamente, todos nós viemos de um desses três. Capítulo 11, a degradação.
Mais uma vez, a família perde o direcionamento de Deus. Vem a confusão, a Torre de Babel, por conta deste egoísmo. Aí agora diz a Bíblia que as famílias, por Deus, foram espalhadas para a terra. Todas as famílias. E o interessante é que estas famílias são espalhadas sem Deus. Tendo em vista que nós fomos criados para adorar, agora há uma lacuna. Então, como eles não têm relacionamento com Deus de forma direta, então vão adorar tudo que encontrava pela frente. Você pode ver que esse princípio é até hoje. Nós estamos aqui dizendo que estamos adorando um Deus verdadeiro, mas em outro lugar perto de nós tem alguém adorando o pau, a madeira, buscando o sol, porque é uma lacuna, nós somos feitos para adorar. Então agora, como todas as famílias se perderam, aí vem o capítulo 12. Qual é a proposta do capítulo 12? Um projeto familiar para servir. Projeta, por favor, capítulo 12. Veja que está voltado para o contexto familiar. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 1. O que é que diz? Do Gênesis, por favor. Gênesis. É uma proposta. E você vai ver o que é que Deus vai fazer, que na nossa... Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ponto. E não precisa ser sabedor e estudar muito para saber que quando tem um ponto, o assunto não é verdade? A proposta foi essa. Veja que entre o capítulo 1 e o versículo 1 e o 2 vai haver narração com questionamento. Dá a entender que Abrão questiona. Porque olha o que é o versículo 2. O versículo 2 é meramente motivação. E ele vai motivar Abraão dizendo o quê? Far-te-ei. E leiam, por favor. Mas observe, para se fazer de ti uma grande nação, precisava de quê? De filhos. E, pasmem, que a Bíblia diz que a mulher de Abraão era estéril. Então, Deus vai motivar Abraão no contexto familiar, porque era a maior vergonha para um homem. Se fosse hoje a mesma regra cultural, se eu me casei e não produzi filhos, e minha mulher não tem, tinha uma observação. Eu poderia arrumar outra e mandar ela embora, mas pela Bíblia ele não mandou. Então, eu ia perder o direito de reuniões na família. Eu ia perder o direito de participação nas escolhas. Por conta que eu não tinha filho. Então isso implica dizer que a fragilidade, a decepção de Abraão era a família. Aí Deus diz, eu vou te dar uma família. E qual era o propósito, versículo 3, da família que Deus deu a Abraão? Para quê? Versículo 3, leiamos. E em ti, todas. Eu te chamei para me servir. Eu vou te dar uma família para me servir. Eu vou te dar um DNA puro para mim, para resgatar as outras famílias. E Abraão, motivado, vai. Sabendo, deixando a terra, família, e parte. Então vem a alegria. Pode observar depois, capítulo 12, você vai ver que ele chega em determinado lugar e faz um altar e adora. Grato, acreditando que Deus vai lhe dar uma família. Capítulo 13, ele faz um altar, adora, acreditando que Deus vai lhe dar uma família. Ele vai servindo com Sara.
ou Sarai no antigo texto. Capítulo 14, entram as frustrações, as decepções. Você vai observar que Ló cria uma circunstância separadora. Porque o compromisso de Deus com Abraão não era com o terceiro, com o segundo, era: eu vou te dar uma família das tuas entranhas, do teu sangue. O projeto é esse. Capítulo 14, há um contraste na vida de Ló, há uma decepção, mas como a proposta era de servir, veja que Abraão pega todos que lhe pertenciam como empregados e vai resgatar Ló e sua família. Olha lá que toda a família está lá. Quando ele volta, no capítulo 14, há uma frustração, há um dilema, há um desânimo. Nas entrelinhas, há contexto histórico que nos ensina que Sarai, quando Abraão contou as proezas que fez, porque ele lutou contra 5 reis, salvo engano, 318 homens, ganhou uma batalha impossível, mas quando ele chega em casa, que vai contar a Sarai, ela vai lamentar, porque você salvou a família dos outros, mas eu deixei tudo e a promessa que você e o seu Deus fez até hoje. E já se passavam 10 anos. E Deus não lhe deu o que prometeu: filhos, família. Pode analisar que o capítulo 15 começa com um desânimo incurável na ótica humana. A decepção de Abraão foi tão grande que ele se enclausura. Se for ler o capítulo 15, ele não quis mais sair da tenda, decepcionado. É por isso que o capítulo 15 começa com Deus dizendo: Abraão, vamos ler, por favor, capítulo 15 do Gênesis. Como é que começa? Que coisas? O capítulo 14. Vamos lá, 1, 2, 3. Depois dessas... Se você analisar do capítulo 12, esta é a primeira vez que Abraão vai questionar a Deus. Veja o versículo 2, por favor, o versículo 2. Ele volta na promessa. Na nossa linguagem, como? O que é que o Senhor me prometeu? O que é que o Senhor vai me dar? Até agora eu continuo sem filhos e o herdeiro que eu tenho é o meu empregado Damasceno Eliezer. Aí olha o que é que Deus diz, versículo 3. Versículo 4, por favor. Veja, vai ser do teu sangue, vai ser das tuas entranhas. A família que eu vou te dar não vai ser adotada, é original. A família, o projeto vai ser do teu sangue para resgatar famílias. Eu acho lindo. Coloca o versículo 5. Ponto, para aí. Abraão saiu. Tem certeza que ele saiu? A decepção, o desânimo estava tão grande que foi Deus que arrastou-lo. O que é que o texto diz? Foi lá e puxou, vem cá. E disse o quê? Por favor. Sabe uma observação aqui? O que Deus fez para motivá-lo? Pelo este texto não dá para entender que foi de noite que Deus arrastou ele? Coloca o versículo 12.
Pronto. O sol se põe no final de quê? Então se pressupõe que esse diálogo era de dia, porque o sol se pôs. Então quando Deus arrastou Abraão para fora da tenda, foi de dia. E quando ele mandou contar a estrela, era de dia, por esta linha. Por quê? Para ver estrela de noite, qualquer um vê. Eu já contei, tentei contar muitas vezes, sem ser crente. Mas quem já viu estrela brilhar de dia diante do sol? Então, partindo desse contexto do versículo para cá, Deus chamou, ele arrastou durante o dia, antes do sol se pôr, e disse, conta. Ele viu estrela brilhando, começou a contar, e não conseguiu, e Deus disse, assim será a tua família, vai ser grande, a tua família vai me servir de uma forma excepcional. Versículo 15. Desculpe, versículo 13. Ele está falando da família de Abraão. Toda a descendência do sangue das entranhas, do projeto original. Mas 15 anos se passam sem filhos. Quando Abraão perdeu a força de produzir. Quando o útero de Sarai, que já era estéril, já era falido, mas ela entra na menopausa, mesmo se já não podia, agora que acabou. Aí vem Deus, capítulo 18, e diz, daqui a tempo determinado, Sara vai ter um filho. Diga para quem está ao seu lado, Deus não depende da nossa força, nem da nossa masculinidade. Ele é Deus. Ele investe. Nasce Isaac. Vem Jacó. E a família, veja que ele vai seguindo o sangue de Abraão. Ele vai seguindo o DNA de Abraão. Não há outro. Nenhum outro povo tinha esse direito, só Israel, da linhagem de Abraão. É tão sério isso, que quando Jacó desce para o Egito, para cumprir o que está no capítulo 15, versículo 13, o escritor faz questão de enumerar Gênesis 46, versículo 26 e 27. Veja que ele vai fazer a distinção. Vamos lá, 1, 2, 3. Pare aí, que saíram das suas entranhas. Lombos é que vem do sangue original. Foram fora. Veja que ele faz diferença de quem era original, o sangue de Abraão, e de quem não era. Até o versículo 27, até os filhos de José, o que é que ele diz? Veja que ele faz a separação. Porque os filhos de José eram originais. Porque vem do sangue de Jacó. E Jacó vem de Abraão. Vem de Isaac, Isaac de Abraão. Mas ele diz, para dar sentido, as que desceram como escravos, 66. Mas estes dois nasceram no Egito. Aí ele diz, faz a separação. Cerca de quase mais de meio século se passaram. Salvo engano, 567 anos aproximadamente. Este povo já morreu. Mas a sua descendência nasce no Egito. Essa descendência agora, este povo, este projeto família, que foi instituído, vocês viram, para resgatar todas as famílias da terra, nasceu no Egito. Olha, a gente mora na mesma região nordeste, não é verdade? A gente está o quê? Cerca de 1.000 e poucos quilômetros de Maceió para cá. Não é isso, pastor? O senhor que vai? 1.136.
Gente, tem diferença cultural. Eu fiquei boquiaberto, vocês tomando chocolate quente, café quente e chimarrão. Até hoje eu não... Gente, é quente demais para tomar isso. Mas é cultura, vai fazer o quê? Tem frases, se eu falar aqui, do nosso contexto, vocês não vão entender aqui. Veja que nós estamos perto. Então toda esta geração aí nasceu no Egito. Praticamente a cultura vai ser impregnada egípcia. Porque os patriarcas morreram. A cultura mudou, mas o sangue não. Vou mostrar que não. O povo cresceu. E fez Faraó ter medo. Aí Faraó diz, não, esse povo está crescendo. Veja que ele sabe, esse povo é hebreu. Esse povo tem identidade. Vamos fazer alguma coisa, senão eles vão se ser maior do que nós e vai tomar o Egito da gente. Primeiro plano. Aumenta os impostos. Mas a família crescia. Segundo plano. Aumenta a carga de trabalho. Mas a família crescia, está no sangue. Massacra, castiga. Mas a família crescia. Olha a inteligência de Faraó. Aí ele diz, só tem um jeito. Vamos cortar na raiz o sangue. Então, matem todos os meninos que nascerem. Homem tem que morrer. Nasceu no meio dos hebreus, mata. Por quê? Matando os homens, ia cortar a corrente sanguínea de Abraão. Porque as mulheres não iam ter homens, ia se relacionar com a egípcia, e o sangue não era mais original. Então, entre as parteiras, e alguns sobreviviam, aí chegou o faraó, vocês não... Não, é porque as mulheres hebreias são mais espertas que as egípcias. Em outras linguagens, quando a gente chega, o menino já tem nascido. Nordestino. Aí ele fica tão bravo que determina um plano nacional. Agora não só era as parteiras, agora é para qualquer egípcio. Qualquer egípcio que ouvir e ver um menino chorar, hebreu, nascer, joguem no Nilo. O projeto dele agora é acabar com a família pela corrente sanguínea. O projeto, família. Aí, Êxodo capítulo 2, veja que era uma ameaça nacional. Agora já não era só os soldados ou as parteiras, agora era qualquer egípcio. Se ouvir e se ver um menino pequeno que nasceu sendo homem dos hebreus, joga no Nilo, joga no rio. Aí vem Êxodo capítulo 2. A ameaça era acabar com a família original, a oliveira. Êxodo capítulo 2, por favor. Leamos. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De onde vem Isaac? No meio da ameaça, veja que o escritor, a história destaca que um homem do sangue original de Abraão, por meio de Jacó, casou com uma das suas primas, também o sangue original, e foi um homem que casou com uma das filhas de Levi, casou com uma filha de Levi. E quem nasceu? Moisés. E de onde vem Moisés? Original. Então ela olhou e disse, esse é diferente. Escondeu. 3 meses. Ela conseguiu esconder. Eu vou precisar ainda do capítulo 2 do Êxodo. Ela conseguiu esconder. Com 3 meses o menino chora mais alto. Então, como a ordem era, se um menino hebreu, você descobriu, joga no Nilo, para ela jogar ele no Nilo, não ia ter punição. Ela estava cumprindo uma determinação de Faraó. Ela prepara o cesto, joga o menino dentro e age o que houver. Aí o vento vem e vai parar no balneário da filha de Faraó, da princesa. Vê o cesto, vai olhar, se apaixona. E Miriam, do sangue também
original, vai olhando o que vai acontecer. Quando a princesa pega o menino, Miriam chega e diz: eu conheço uma mulher que está amamentando, está com o peito cheio de leite, na nossa linguagem. A senhora não quer que eu peça e leve ele para ela cuidar dele? Ela diz: sim, leve. Diga a ela que cuide dele, para mim. Ou seja, o faraó queria matar a linhagem sanguínea. Mas agora, ele vai ter que patrocinar. Vai pagar o salário à mãe do menino, para que o projeto família continuasse, mesmo contra a vontade dele. Projeto de Deus, projeto família. O menino amamenta. Veja que o escritor do Êxodo vai apresentar 3 períodos. Versículo 8, do mesmo capítulo 2, versículo 8. O que é que diz? Chamou a mãe do... Ele é apresentado como menino. Versículo 10. Aí. Pronto, você já entendeu. Primeiro, menino. Agora, menino grande. Há algumas divergências. Alguns acham que eram 4 anos, que era o período de 4 a 5 que a mãe deixava de dar leite. Mas outros acreditam que eram por parte dos 12, porque foi justo o período que Joquebede botou na mente de Moisés que ele era um projeto familiar de Deus para tirar Israel da terra da escravidão. Aí quando ele é menino grande, parou, aí a filha de Faraó leva ele para o palácio e lhe dá o nome de Moisés, porque ela lembra: da zaga eu o tirei, então é meu, mas o sangue não era. Agora o projeto família vai ser criado no palácio. O projeto família vai ser tratado como se fosse filho da filha de Faraó. Deus não abre mão da família. Diga para quem está ao seu lado: eu estou com dó de quem pensava que ia me afastar da minha família. Ele chega, menino grande. Eu tive o privilégio de fazer alguns cursos no Cairo com arqueólogos. E eu achei interessante quando Samuel Gabala, e ele contava que Moisés foi criado e estudou nas melhores faculdades. Faraó criou Moisés para ser seu sucessor. Mas na mente e no coração dele estava a chama hebreia. Quando Moisés completa 40 anos, versículo 11, o que é que diz? Versículo 11, por favor. Vírgula, pronto. Você já entendeu. Menino, adolescente e homem feito. Versículo 8, menino. Versículo 10, adolescente. E agora, 40 anos, homem perfeito. Terminou o estudo. Pronto. E ele não só estudou uma matéria. Atos dos Apóstolos 7, 22. Dá mais vida. Ele com 40 anos estava no ápice. Era a hora de entrar arrasando. Ele foi formado, preparado em toda a ciência da maior potência mundial da época, Egito.
poderoso chegava, falava, tinha que obedecer. É o cara. Poderoso em palavras e conhecedor de obras, o que mandava fazer, quem ia dizer que não? Então veja aqui o versículo seguinte, por favor. Nós vamos, Bíblia, é uma palestra mais ou menos de família. E quando completou a idade de 40 anos, homem perfeito, homem formado, todo poderoso, o coração queimou, porque está no sangue. O coração pulsa mais forte, o sangue corre. Aí ele diz, vou visitar meus irmãos. Os originais, no sangue. Quando ele chega, o sangue ferve, porque ele viu um egípcio maltratando o seu irmão hebreu. Você sabe disso, gente? Por mais ruim que seja um familiar original seu, se alguém bater nele, o seu sangue ferve. Você pode ser um doutor, você pode ser o que for, mesmo ele estando errado, mas o sangue ferve, porque é o mesmo sangue. Aí ele ficou bravo, olhou para um lado e para outro, já estava pronto, sabedor, e disse, agora eles vão saber quem sou eu. Matou, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. E esconder um cadáver egípcio na areia era pior do que matar, porque todos os egípcios tinham o direito de ser embalsamados, morrendo. Então eram dois crimes que era horrível, esconder o corpo de alguém na areia e contaminar a água do rio Nilo. Esse era o ápice dos crimes da punição egípcia. Aí ele mata o egípcio e diz, pronto, vai para casa, e bababá. Matou querendo ser reconhecido. Ele disse, eu já estou pronto. Vou fazer algo grande no meio dos meus irmãos, para eles saberem que eu sou o projeto de resgate. Aí o versículo 25 diz o quê? Está vendo que ele sabia quem ele era? Ele já foi no intuito de que o povo reconhecesse que ele era o cara. Aí matou o egípcio, escondeu na areia. Aí disse, agora eu vou ver o que é que estão falando. Não tem aquele dia que dá tudo certo que você faz? E você no outro dia disse, rapaz, deixa eu ouvir o que é que o povo está falando de mim, que é tão bom. Né? Quando é ruim você se esconde, mas quando é bom quer aparecer. Aí olha que ele não demorou. O versículo 26 diz que no dia seguinte, não esperou uma semana e disse, agora eu vou ouvir o que é que estão dizendo. Aí no dia seguinte, quando ele chega no meio dos hebreus, agora não é um egípcio, é dois irmãos brigando, discutindo. Como era o mesmo sangue, não ferveu, aí ele vai dar uma de herói. Queridos irmãos, por que vocês estão batendo, agravando um ao outro? Vocês são irmãos. Aí o que estava valente disse, quem te colocou como juiz entre nós? Porventura, não pensas que eu vi o que tu fizeste ontem? Querem também me matar como matasse o Egito e escondesse na areia? A casa caiu. Eles não entenderam que ele era o profeta. Por isso que quando você lê em Gênesis 15, 13, a escravidão era quantos anos? Passou para 40, 430, 440 por causa disso aqui, segundo alguns especialistas. Aí a notícia chegou no palácio, ele vaza. Veja que ele parte para o deserto sem rumo, fugindo com medo da morte. 40 anos, com toda a formatura, com toda a formação. Vou andar aqui. Ele vai para o deserto. Não foi compreendido. Agora não tem Joquebede, nem Arão, nem Miriam, e nem Arão. Chega no deserto, o medo, a frustração vem, ele se conforma, casa-se no deserto, cria família, e quem já subiu o Monte Sinai, ouviu as planícies, vê o que é um deserto.
Ali ele fez moradia. Estabeleceu morrer ali. 40 anos. Agora ele está com 80. 2/3 da sua vida foi embora. A nossa média é de 73, 74 anos, média de idade. Vai procurar serviço com 50 se alguém quer te fichar. Agora ele está com 2/3, está com 80 anos, não presta mais para nada. O coração já não batia como 40. E se não bate, o sangue não corre como corria. Não presta mais. Mas estava no sangue. Aí vai pastorear. Aí de repente, ele vê algo diferente. A sarça pegando fogo. E não se consumia. E não era um pregador, não era anjo, era o próprio Deus queimado em fogo. Ele olha e diz: que negócio é esse? Vou lá olhar. Quando ele chega perto da sarça, a voz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é terra santa. Capítulo 3 do Êxodo, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10, o que é que diz? É Êxodo capítulo 3, versículo 10. Quem foi que disse isso? Deus. Deus falou: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Agora, quando não prestava mais na ótica humana, 80 anos, o sangue já não batia, o coração já não batia, o sangue já não corria como antes, mas Deus disse: agora você está pronto. Ele, veja que a partir daqui, para ganharmos tempo, ele fez de tudo para não aceitar. O estímulo, o desânimo, jogou ele para baixo. Veja que a sequência ele diz: quem sou eu? Versículo 11 vai estar lá escrito. Ele diz: quem sou eu? Eu não sirvo mais para nada. Aí Deus diz: eu vou te enviar. Ele diz: tem falar, eu sei. Deus disse: eu vou te dar alguém para falar com você. Eu não sei. Ele por 5 a 6 vezes resistiu. Aí Deus disse: o que é que tu tem na mão? Uma vara, joga. Caiu uma cobra. Pega pela cauda. Virou pau de novo. Põe a mão no peito. Lepra. Põe de novo. Sarado. Eu sou o Senhor que te envio. Ele aceitou. Diga para quem está ao seu lado: Deus não abre mão de você. Está no sangue. Nos últimos períodos da sua vida, os últimos 40 anos, quando na ótica humana não prestava mais, foi o ápice. Pelas suas mãos, o Egito foi detonado. Sem falar bonito, sem mais ter poder em palavra, nem poder em obra, mas cheio do poder de Deus. Já no último período, é a única razão que ele, só ele, falava com Deus, cara a cara, como se fossem 2 amigos. Depois, no momento final, quando ninguém acreditava mais, foi o único que disse: mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. Veja que a partir daqui, a oliveira é feita, foi criada para produzir. Daqui para frente você vai ver que só o sangue de Abraão prevalece. Se você analisar, toda a linhagem vem de Abraão. Se você ler Mateus 1 ou Lucas 3, você vai ver descendência e ascendência, mas todas passam por Abraão. Você vai ver que a própria monarquia, todas originadas do sangue de Abraão. Você vai ver pelo outro lado, todos, tanto Mateus como Lucas, termina em José. Mas aí Israel, o projeto familiar, deteriorou-se. Perdeu o foco. E não valorizou o que tinha. Se misturou com outros povos.
O projeto de um resgate familiar deteriorou-se. Deus usou todo tipo de profeta para resgatá-lo, mas eles não quiseram. Aí Deus resolve enviar o próprio filho para restaurar o sangue de Abraão e Israel. Mateus capítulo 1, versículo 1. Você vai ver que eu estou falando de sangue abraâmico. É o original. O que é que diz? Deus segue a linhagem. João capítulo 1, versículo 11 diz o quê? Evangelho de João. Vamos ler versículo. O que é que diz? E agora? Aí Jeremias disse: os ramos da oliveira se quebraram. O projeto família resgatadora precisava continuar. E o nosso sangue não era compatível. Não havia compatibilidade sanguínea. Por isso que Paulo usa a oliveira. Aí Deus olha e eles rejeitaram. Símbolo oliveira. Aí Deus olha para a oliveira brava. O zambujeiro, Deus diz: eu vou enxertar o zambujeiro no lugar dos ramos que se quebraram. E o enxerto não é só por enxerto. O objetivo do enxerto, veja que o projeto original é produzir, mas o enxerto é para reproduzir e multiplicar. O enxerto só é feito quando o que é produtivo parou de produzir. Ou está produzindo pouco, aí você vai fazer o enxerto para aquele enxerto reproduzir mais e multiplicar mais. Então qualquer agricultor, por mais doido que seja, ele jamais vai pegar um enxerto de uma árvore que não tem fruto, que não presta, e colocar numa que presta, mesmo que não produza mais. É loucura. Aí Deus olha para o zambujeiro, para a oliveira brava e diz: eu vou enxertar na oliveira verdadeira. Aí a natureza diz: é loucura, não dá certo. Para isso tem que justificar. E justifica como? Tem que ter uma seiva pura, um sangue puro para limpar a desgraça do zambujeiro. Só assim pode. Você já disse isso muitas vezes. O sangue de Jesus. Irmãos, não é bom que peque, mas se pecardes, o sangue de Jesus. Aí entra a cruz. Quando a cruz entra, o sangue é derramado. No alto da cruz, ele grita: está feito, Pai, está consumado, está pago. Agora pode enxertar o zambujeiro e ele vai dar fruto. Para a gente entrar no projeto, precisava ser adotado como filho pelo sangue de Abraão. O que é que Jesus faz? Vai colocar na gente o sangue original de Abraão. É por ele nós vamos enxertar. Aí vem Paulo, capítulo 8, versículo 15, aos Romanos. Olha o que é que ele diz: que Deus não deu a nós, gentil, um espírito de medo, para que nós tenhamos medo novamente, mas ele nos deu um espírito corajoso, ou seja, de adoção, de filho, que clama com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. O que nos diz Abba Pai? Ele diz: já que agora sois filho por adoção, sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se tu és co-herdeiro agora de Cristo, vai sofrer como ele sofre, mas também vai gozar da glória que está para ser revelada. Você agora é filho.
Efésios 2:11 por diante. Ele diz: lembrem, portanto lembrai-vos. Vamos ler bonito, vamos lá, 1, 2, 3. Portanto lembrai-vos que vós chamados. Que naquele tempo estava sem Cristo, estranho às alianças da promessa. Passa, mas agora em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo chegaram de perto, porque Ele é a nossa paz, derrubando a pureza, a parede que nos separava dos dois. Ele fez pela cruz, pela cruz, pela cruz. Não há mais diferença entre judeu e gentil. Ele derrubou a parede da separação. Então diga comigo, eu e minha família vamos continuar servindo ao Senhor, porque está no sangue. Fique de pé por bondade. A bondade de Deus é para sempre. Agora, para concluir, pregue comigo. Vire para esse crente íntimo, ou do mesmo sexo, se está do seu lado, como eu estou com o pastor Aloysio aqui. Eu gosto de pregar no final para a igreja. Olhando para ele, diga: não quero nem saber a situação que passas. Se está esquecido, se está com problema em casa, pisoteado, querendo desistir, diga a ele: dá para desistir, mas não, está no sangue. Do sangue, filho. Talvez você desanimou, Abraão desanimou, Deus foi buscá-lo. Moisés desanimou, Deus foi buscá-lo. Todos que desanimaram, Deus foi buscá-los, porque a aliança está no sangue. Quero saber nesta noite se tem alguém afastado que desanimou. É hora de voltar. Quero saber se tem alguém que quer tomar uma decisão a Cristo nesta noite. Cadê você? Venha. Veja se Ele está perto de você, se ela está. Veja se tem alguém. Veja se tem alguém. Se você está perto, eu tenho 2 minutos. Se você está perto de uma família, a primeira vida, a primeira está aqui, cadê a segunda? Traz ela. Deus te abençoe em lágrimas. Deus te abençoe, filha, em lágrimas. Deus ainda resgata. Deus ainda resgata. Deus ainda anima de novo. Cadê a segunda vida? Cadê você? Está perto de sua família, está perto da sua esposa, está perto do filho. Abraça ela aí, abraça eles. Eu quero orar. Está perto da família. Agora fala para ela, fala para ele. Diga: nem adianta tentar desistir. Está no sangue. Vamos continuar servindo. Ah, pastor, mas o coração não bate mais como antes. Não importa, Deus vai bater de novo, como fez com Abraão, como fez com Moisés. Soberano e eterno Pai, em
nome de Jesus Cristo. Teu filho amado, quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de estar com os teus filhos aqui nesta noite. Aqui tem uma vida se rendendo aos teus pés. Traga mais, Senhor, salve mais. Renove a teu povo, renove as famílias. Que possamos pelas nossas famílias resgatar famílias, porque este é o objetivo. Pela minha família, as famílias da terra serão abençoadas. Pela família dos teus servos, as famílias da terra serão abençoadas. Abençoa todas as famílias em o nome de Jesus. E a igreja diz...